HZ News, personalidades. Boa noite. Durante alguns anos, tenho sido convidado para falar sobre Jacobina, sobre a história de Jacobina, e esse tema é dos 300 anos, então isso é muito importante. Bom, como é para falar de efeméride, é importante a gente pensar o que é isso, né? Talvez para a geração mais nova seja uma palavra esquisita, né? Estranha. Então, efeméride é uma palavra que vem do grego, que vem de lá do grego, efemeris, que quer dizer o que é próprio de um dia, aquilo que acontece em um dia. Essa palavra derivou no latim o efeméride, que está ligado às atividades diárias, o que é o do diário. Então, essa é a raiz, né, que liga a palavra do português efeméride. O efeméride é um conceito que se refere a um acontecimento relevante e que é lembrado sempre na data do seu aniversário. Então, muitas vezes, todo ano a gente está comemorando, quando para bater palma, né, está comemorando um efeméride, né, um acontecimento importante que foi o seu nascimento, né? Então, a gente vai estar falando de efeméride, um efeméride ligado ao nascimento de Jacobina, né? Então, a efeméride, portanto, é algo que está ligado ao ato de lembrar, né? Quando a gente comemora, está se referindo a uma efeméride, é algo que a gente está lembrando. E a lembrança é uma oportunidade excelente para a gente refletir sobre aquilo que a gente comemora, né? Sobre aquilo que a gente está parabenizando. Então, a efeméride está ligada a uma memória social. E toda memória social ela é um campo de disputa, né? Aquilo que chega para nós do passado é sempre o resultado de uma disputa, de uma correlação de forças, né? No sentido de garantir que seja preservado isso para a posteridade. Então, a gente vai estar falando de efemérides, né? Então, existem pessoas, existem grupos que contribuem para que aquele acontecimento não seja esquecido. Essa é a função do historiador, né? Garantir que a sociedade não se esqueça de algo importante. Mas vamos falar da nossa efeméride, né? Esse ano é também um ano importante para Jacobina, porque é o tricentenário, né? É o ano dos 300 anos da fundação do município de Jacobina. Eu coloco aí um mapa, que foi um mapa elaborado pelo SEI, né? Mostrando o que seria Jacobina quando foi criada a sua vila em 1720. A vila de Jacobina ela foi criada por um decreto real, né, em 1720. E aí, o que seria mais ou menos esse território de Jacobina, esse município aí, se hoje, hipoteticamente, a partir de um mapa da Bahia, né? Porque na época não havia Bahia, né? Havia uma capitania da Bahia de Todos os Santos, não havia estado, né? Uma capitania, e, digamos assim, o território de Jacobina extrapolava a capitania da Bahia de Todos os Santos, né? Era um território que invadia outras capitanias, então era um território vastíssimo. A gente costuma dizer que era muito maior do que muitos reinos na Europa, era o tamanho do território de Jacobina. Bom, é importante destacar o nome da professora Doraci Araújo Lemos. Eu tenho a impressão que ela foi a primeira pessoa a chamar atenção para a proximidade do tricentenário de Jacobina, né? A professora Doraci é o que eu costumo chamar de uma guardiã da memória, né? E, felizmente, nas sociedades, nas cidades, nos municípios, nos países, a gente tem os guardiões da memória,
são aqueles que preservam e chamam a atenção da sociedade para determinados acontecimentos, para que não sejam esquecidos. Então, a professora Doraci é uma guardiã da memória, e nós tivemos um outro importante guardião da memória de Jacobina, que foi Afonso Costa, que quando em 1916 escreveu um texto chamado Minha Terra, né? Jacobina de Antânio e de Agora, em que ele publicou isso em Salvador, no 5º Congresso de Geografia. Em 1916, Afonso Costa estava chamando a atenção para a proximidade do bicentenário de Jacobina, né? E a professora Doraci já há décadas chamava atenção para isso. Eu, inclusive, escrevia em jornais, era sempre convidado por alguém para escrever um texto sobre o aniversário de Jacobina, e publiquei alguns textos sobre o aniversário de Jacobina, mas não tinha tentado para isso. Inclusive, cometia um erro, um equívoco que muita gente comete, inclusive de dizer que o 28 de julho é a data da emancipação política de Jacobina. Olhando uns textos meus, eu disse, olha, até eu estava também dizendo isso. Uma certa feita, a professora Doraci, eu não sei se foi pessoalmente ou ela mandou, acho que ela mandou para mim, pediu que me entregasse, e eu recebi um material assim para o professor Walter, e lá tinha um texto dela, uma cópia do jornal Correio do Sertão, e tinha uma cópia do jornal à tarde falando sobre esse processo de mudança. E aí eu li aquele material e disse, não é que ela tem razão, né? Eu vou até mostrar esse daí no Correio do Sertão. Eu disse, não é que ela tem razão. E no texto ela dizia assim, é importante que a universidade da UNEB tome pé disso, né, e leve à frente esse processo. E aí depois eu lembro que pessoalmente, conversando com ela, ela disse, Walter, eu já estou idosa, não tenho mais energia para isso. Tem que ser vocês, né? Chamar a atenção da sociedade para esse equívoco que está ocorrendo, em que se comemora uma data de elevação à cidade, considerando que é emancipação política. Então, assim, eu não sou um pesquisador do período colonial, né? Eu não sou um pesquisador da colônia, mas eu sou um estudioso disso daí e me fiz pesquisador sobre esse tema. Depois disso, eu fui investir nesse tema. Então, assim, é importante citar que existe já hoje, depois do livro da professora Doraci, diversos estudos acadêmicos de mestrado e doutorado que versam sobre isso, que falam sobre a fundação dessa vila, que falam sobre a importância desse município. Eu vou destacar um texto da professora Vani Cléa, hoje é professora na Universidade Federal de Minas Gerais, que publicou uma tese sobre as bolsas de mandinga em 2008, onde ela fala sobre os mandingueiros, a presença de mandingueiros em Jacobina. O que eram os mandingueiros? Eram escravos, né? Pessoas escravizadas, né? Que carregavam um colar que tinha um patuazinho ali. E ali, aquilo era uma identificação, era uma característica que aquelas pessoas eram adeptas da religião muçulmana, eram islâmicos. Então, Vani Cléa fala sobre 4 mandingueiros que foram condenados pela Inquisição e levados para Portugal. Nessa tese ela discute isso. Esses 4 que eram, 2 deles eram de Itaitu e foram para Portugal levados pela Inquisição. É uma tese excelente. Depois teve uma tese do professor Rafael Vieira Lima, né? Professor que lecionou em Jacobina, hoje está em Salvador, que é uma tese sobre os negros em Jacobina no século XIX, que foi transformada em livro. Merece a leitura porque ele fala sobre a presença das populações negras em Jacobina, quando se dizia que no sertão a população negra era muito pequena, e ele mostra o contrário nessa tese. Há também uma dissertação de Solon Natalício sobre os paiaiás em Jacobina, né? O processo a diáspora
desses Paiás em Jacobina. E muita gente pensa que os Paiás eram uma tribo. Os Paiás eram uma nação, né? O território dos Paiás era vastíssimo nesse sertão da Bahia. Para dizer que de Jequié ali você tinha presença dos Paiás, e toda essa região aqui tinha presença dos Paiás. Então, era uma população enorme e vasta. Infelizmente, se criou uma ideia, um discurso, em 1870, que os Paiás tinham sido extintos, o que é uma mentira. Uma população enorme como essa, né, que eram verdadeiras muralhas humanas aqui nesse sertão, em 1870 foram considerados extintos. Ora, a gente tem visto hoje, né, todo um movimento de retomada da identificação aos Paiaiás, né? Recentemente nós tivemos o lançamento do livro do cacique Juvenal Paiaiá aqui em Jacobina, né? Há inclusive uma tese da professora Jamile, que é de geografia, sobre a presença dos Paiaiás na Bahia. Merece a leitura desse trabalho também, tá? Em 2010, professor Fábio Carvalho defendeu uma dissertação de mestrado na Espanha sobre a busca e exploração de metais no Brasil colonial. É um trabalho importante também que fala desse processo da busca por metais preciosos no sertão da Bahia. Quer dizer, essa história de Jacobina, gente, remonta ao século XVI. A gente tem registros e evidência de que em 1570 portugueses já haviam chegado por aqui, nessa região, tá? O dia 24 de junho é um dos marcos da fundação do município de Jacobina, tá? É essa data que tem sido usada, que foi inclusive no projeto de lei. Mas além dessa data de 24 de junho, há outras. A professora Doraci havia chamado a atenção para isso, né? Existe a data de 5 de agosto, que foi a data em que o rei Dom João V autorizou a criação da vila, que foi em 1720. Há uma data de 24 de junho de 1722, que foi a data em que a vila foi implantada, ela foi instalada. Detalhe, essa vila, nessa data, não foi instalada aqui. Ela foi instalada onde hoje é Campo Formoso. E existe uma outra data, que é a data de 5 de junho de 1724, foi quando a vila foi transferida, a sede, de lá para cá. Portanto, qualquer uma dessas datas poderia ser uma data escolhida para a efeméride, para o aniversário de Jacobina, né? A opção que nós defendemos foi a data de 24 de junho. Tá? Bom, essa vila de Jacobina, né, que depois também virou uma comarca, ela tinha uma importância muito grande no cenário, não só da capitania, mas no cenário do Império Português. Era uma vila importantíssima para o Império Português. Não é à toa que o próprio imperador, Dom João V, foi ele que autorizou a criação da vila. Então, Jacobina, gente, não nasceu de um outro território, não. Ele foi criado, essa vila foi criada através de um decreto real. Tá? Então, ela não se emancipou de nenhum outro território. Tá? Então, essa importância dessa vila, né? Dessa região. Primeiro, era uma área de currais de gado, de criação de gado. Desde o século XVII, era uma área importante para a criação de gado, para a engorda de gado. Depois, foi uma área também importante na administração da igreja eclesiástica. Em 1683, foi criada uma sede de uma freguesia chamada Freguesia de Santo Antônio de Jacobina. Onde é que era a sede dessa freguesia? Não era aqui, viu? Era lá em Campo Formoso. A história começa lá também, né? Portanto, Jacobina e Campo Formoso têm histórias muito próximas. Não é à toa que lá é chamado de Jacobina Velha durante muito tempo e aqui Jacobina Nova. A primeira igreja de devoção a Santo Antônio foi erigida lá. Santo Antônio começa lá. Tá? Depois que a vila foi instalada,
né, e aqui transferida em 1724, o rei autoriza que se crie 2 casas de fundição na Bahia, por conta dessa exploração de ouro. Era preciso que fundisse esse ouro, e esse ouro saísse daqui fundido, em Barras, onde foram instaladas as 2 casas de fundição, uma em Jacobina e a outra em Rio de Contas. Tá? Detalhe, muita gente propala e diz assim, Jacobina tinha Casa da Moeda. Não era a Casa da Moeda, era a casa de fundição. Fundir o ouro e não transformar o ouro numa moeda. Tá? Inclusive, essa prensa, estou sabendo que essa prensa de fundição está vindo, retornando para Jacobina e vai para o museu. Né? Depois, mais tarde, a importância da vila foi crescendo, era tamanha, que foi instalada aqui também a sede de uma comarca. O que é a sede de uma comarca? Então, agora, Jacobina já fundiu o ouro, já tinha uma sede de uma freguesia, quer dizer, e também passou a ter uma comarca. Então, um juiz presente aqui para julgar os delitos, toda a questão da justiça estaria aqui. Então, essa comarca de Jacobina era tão importante que, inclusive, questões lá em Pernambuco vinham para cá. Né? Então, a fronteira da nossa comarca ia com Pernambuco. Então, era uma comarca importantíssima aqui. Tá? Então, vamos. Gente, eu não sei quanto tempo eu tenho. Então, eu vou tentar acelerar, viu? Porque quando vai falar desses tempos... Bom, acontece que essa vila do século XVIII era uma vila importantíssima, né? Só haviam 3 comarcas na capitania da Bahia, e uma delas era em Jacobina, tá? Mas acontece que no final do século XVIII, início do século XIX, com a descoberta do diamante na região, aliás, de Lençóis, Mucugê, aquela região ali, então a vila, a exploração de ouro sofre um refluxo aqui, uma diminuição, uma queda, então a vila ela vai perdendo o seu prestígio. Então, há uma população que sai daqui e vai para a região de Lençóis, Mucugê, né, Andaraí, toda aquela região ali. Então, aqui há uma queda populacional. Então, durante o século XIX, a vila de Jacobina já não tinha mais esse prestígio aurífero, digamos assim. Tá? Tanto é, em 1822, né? Foi a data da independência do Brasil, seria a data do centenário da vila de Jacobina. Será que houve alguma comemoração? Será que houve alguma referência a essa data, ao centenário? Bom, é um dado que eu não tenho ainda respostas. Eu tenho ainda interesse em pesquisar documentos da Câmara Municipal em 1822 para saber se eles mencionaram alguma coisa. Eu não sei se houve uma Doraci da época ou um Afonso Costa da época que chamou a atenção para isso, né? Um guardião da memória. Tá? O interessante é que em 1862 esse escritor José de Alencar ele lançou um romance, na verdade são 3 volumes esse romance histórico, né, chamado As Minas de Prata. Nesse romance, que inaugura essa coisa do romance histórico, que era muito popular na Europa, né, com Alexandre Dumas e tudo mais, aqueles romances de cavalaria, aqueles romances de espadachim, e aqui o José de Alencar escreveu As Minas de Prata. O que eram as Minas de Prata? Era um mito famosíssimo que circulou no Brasil, Polônia, durante o século XVI, da existência de fabulosas jazidas de prata no sertão da Bahia, né? E que eram jazidas que deixaria encantado qualquer reino da Europa. Bom, hoje a gente sabe que possivelmente essas minas de prata, que virou um mito, uma lenda famosíssima, teria sido aqui em Jacobina. E o José de Alencar, nesse romance, ele se refere a Jacobina, inclusive, né? Ele retoma esse mito das minas de prata, né?
Só que há alguns equívocos históricos ali no romance do José de Alencar. Eu inclusive, indico, Afonso Costa escreveu sobre isso, Pedro Calmon escreveu sobre isso, professor Fábio também escreveu um texto falando sobre esse mito. Eu indico a vocês que leiam isso aí. Bom, acontece que no início do século XX, na aurora do século XX, né, eu digo que foi marcado por uma vigilância comemorativa, né, porque havia muita gente chamando a atenção para a importância de se comemorar as efemérides, né? Então, isso se comemorou no mundo e no Brasil foram muitas comemorações. Então, foi nesse contexto, né, da vigilância comemorativa, quer dizer assim, não deixe passar essa data em branco, porque essa data é muito importante, foi que o Afonso Costa, em 1916, chamou a atenção para o bicentenário de Jacobina, que não podia passar em branco, né? Então, a data não passou em branco. Em 1922, houve muitas comemorações por conta do bicentenário de Jacobina, tá? E aí foi muito importante o papel do Instituto Histórico Geográfico da Bahia, o IHGB, né? Que chamou atenção para isso. E o próprio Afonso Costa, que fazia parte do Instituto. Então, houve aqui em Jacobina 5 dias de comemoração por conta disso, desse bicentenário. Agora, essa comemoração, eu escrevi inclusive um artigo sobre isso, falando sobre esse bicentenário, foi publicado numa revista da Paraíba. Se vocês colocarem na internet lá o meu nome, assim, os usos do passado, a comemoração do bicentenário de Jacobina, vocês podem encontrar esse texto. Tá? Aí eu falo sobre isso aí. Foi uma comemoração que teve um caráter mais de elogio, né? De elogiar o Jacobina, de elogiar o Brasil, né? Estava na moda essa coisa da identidade nacional, de elogiar. Agora, nesse elogio, eu chamo a atenção. Não houve espaço para se falar do índio, não se falou do negro, não se falou da mulher, né? Então, era um elogio mais das elites brancas aqui de Jacobina. Está aqui o jornal Correio do Sertão, de 1922, né? Olha lá, Jacobina vai comemorar o seu bicentenário. Está lá o texto, conforme o programa distribuído, terá lugar em 24 do corrente na vetusta e florescente cidade de Jacobina, a comemoração dos seus 200 anos de fundação. Aí Afonso Costa, inclusive, publicou um texto na revista do Instituto Histórico, chamado 200 anos depois, a então Vila de Jacobina. Aí ele fala, por 5 dias, de 20 a 24 de junho, a cidade esteve em festas como tão significativas nunca realizara. De todos os distritos, dos municípios vizinhos, vieram gente. Muita gente que veio para cá. Aqui essa fotografia, inclusive, pela ocasião do evento, né? Ali a preparação para receber o governador JJ Seabra e inaugurar a primeira ponte de concreto de Jacobina, que é aquela pontezinha que liga a Senador Pedro Lago à Matriz, né? Aquela ponte sobre o Rio do Ouro. Um dado curioso, aquela ponte se chama Ponte 24 de Junho. É a data da vila. Bom, acontece que se os nossos conterrâneos, há 100 anos atrás, comemoraram o bicentenário, na década de 70, depois não se comemorou mais essa data, de 24 de junho. Eu acho que eles pegaram carona na data do centenário da independência do Brasil. O então intendente de Jacobina, né, o prefeito, era Francisco Rocha Pires, ele quis também aproveitar essa onda, essa leva, e ele comemorou esses 200 anos. Eu não tenho conhecimento de em outra ocasião ter se comemorado mais essa data. O que eu tenho informação é que a partir de 1973, os grupos políticos em Jacobina procuraram construir uma outra efeméride, uma outra data,
para se comemorar o aniversário de Jacobina. E aí eles usaram a data de 28 de julho de 1888. O que teve nessa data? Essa foi a data em que a vila foi elevada à condição de cidade. Bom, isso não significa emancipação política. Isso não significa fundação do município. O município já existia, né? Politicamente, o município já era emancipado, né? A elevação da vila à cidade quer dizer que a cidade passará a ter agora digamos assim, um chefe do executivo. Seria o prefeito. Na época era chamado de intendente, né? Deixaria de ter apenas o conselho e passaria a ter um intendente. Então, a partir de 1973, e aí eu estou supondo que foi quando houve a queda de um grupo político em Jacobina. Eu falei no início que toda memória social é um campo de disputa, né? É uma disputa para ver qual a narrativa que vai prevalecer. Se em 1922 o grupo do Francisco Rocha Pires comemorou o bicentenário, em 72, quando houve a queda do grupo do Rocha Pires, né? Que foi inclusive um racha interno ali, né? Que era parente dele, o Fernando Dalto, que fez oposição e foi eleito prefeito de Jacobina, e ali naquele momento fez concurso para a bandeira da Jacobina, para o hino de Jacobina, né? A bandeira que é a da Hilda Magnavita e o hino que é da professora Doraci, né? Então a cidade começou a se preparar para comemorar o seu centenário. E aí veja, o jornal A Palavra, em 1973, dizendo assim: iniciadas ontem, prossegue até 29 de julho as comemorações do 93º aniversário da elevação de Jacobina à categoria de cidade. Um dado, eles estavam corretíssimos, porque eles estavam comemorando a elevação da vila à cidade, e não a emancipação política, tá? Mas eles estavam começando a se preparar para dizer assim: agora daqui a alguns anos nós vamos comemorar o centenário. Olha a coisa da vigilância comemorativa que eu estava chamando a atenção, né? Algumas pessoas chamam a atenção isso antes, para que a cidade se prepare. Em 1980, Jacobina completou 100 anos. Portanto, Jacobina, os nossos parabéns afetuosos e efusivos pelos 100 anos de sua emancipação política administrativa. Começou o equívoco aí, né? Já estavam falando em comemoração da emancipação política e não mais elevação à cidade. Tem um registro fotográfico da festa dos 100 anos da cidade, né? Ocorreu ali na Praça Rio Branco, teve um trio elétrico financiado pelo Baneb e botou o povo para dançar, né? Ok. Bom, a professora Doraci Lemos, né, ela foi quem propôs que se fizesse essa correção, né? Essa correção histórica. Inclusive, ela encampou esse movimento com a academia. Foi encaminhado para a Câmara dos Vereadores um projeto de lei, né, foi encampado pelo vereador Marco Jacobina, né, mas o projeto não foi aprovado. Depois de um tempo, e aí acho que eu me lembro que eu estava dando uma palestra sobre a história de Jacobina e tinham algumas pessoas na plateia, e um deles, o senhor Moacir Lopes, chegou para mim e disse assim: professor, doutor, que ele me chama assim, né? A gente precisa corrigir isso aí. Eu digo: mas rapaz, isso aí, para fazer essa correção, é todo um processo político que passa pela Câmara, que tem que ir para o Executivo, e vou lhe dizer, eu não estou disposto a fazer esse envolvimento. Não, mas é preciso, há um equívoco. E se eu for na Câmara conversar com o presidente, você vai? Eu digo: bom, vou, meu papel como historiador é de levar as informações, né, de mostrar para... E aí nós fomos, era o vereador Milton da Natureza, né, que era o presidente, tivemos lá, acho que Clécio também, né, tive lá na Câmara,
Mas naquele momento eu estava no processo de doutorado, eu digo, eu não tenho condição porque eu acho que para fazer uma mudança como essa, é preciso que a sociedade entenda, né? É preciso que a sociedade tenha um conhecimento, é preciso que faça uma audiência pública, e eu não estou em condição de fazer isso agora. Agora, se vocês fizerem, ótimo. Não foi feito. Depois eu fui chamado pelo vereador Pedro para ir na Câmara, estive lá, na tribuna, estive em rádio também, fizeram uma audiência pública, estivemos na audiência pública, né? Eu levei todos esses dados para lá. O projeto foi aprovado, mas o projeto não foi sancionado pelo prefeito, Luciano Pinheiro. Aí eu disse, bom, eu já estou entendendo que essas questões aí, as pessoas não estão preocupadas dos dados históricos, né? Aí é uma questão política, é a oposição que está propondo e o outro. E aí agora, mais uma vez eu fui chamado e eu disse, eu vou independente de quem esteja encampando, né? Eu não quero saber que partido é, meu papel como historiador é levar informação. Estivemos lá, né? O projeto foi aprovado e o projeto foi sancionado, né? Olha aí, a sanção foi sancionado 21 de junho de 2022, que foi a data que foi aprovado na Câmara dos Vereadores. E aí foi importante o papel do vereador Martins, nós fizemos toda uma discussão, inclusive uma escuta da sociedade, convidou, e aí está o projeto de lei, né? Que inclusive merecidamente foi homenageada a professora Doraci Lemos. A lei se chama Lei Doraci Araújo Lemos, né? Através dessa lei fica fixada a data de fundação do município de Jacobina para o dia 24 de junho, denominado Lei Doraci Araújo Lemos. A data citada no artigo anterior diz respeito à instalação da Vila de Santo Antônio de Jacobina em 24 de junho de 1722, marco da fundação do município de Jacobina. Artigo 3º, fica estabelecido o dia 24 de junho como data do aniversário de Jacobina. Ok. Infelizmente, eu acho que a data passou em branco pela administração municipal. Não foi feito nenhum comentário, não foi feito nenhuma referência ao aniversário de Jacobina, mas... Enfim, agora em lei, Jacobina passa a ter 300 anos. E aí eu quero refletir com vocês os possíveis significados dos 300 anos de Jacobina. Primeira questão, será que Jacobina realmente tem 300 anos? Como município, sim, Jacobina tem 300 anos. Como cidade, Jacobina tem o quê? 142 anos. Mas como área de ocupação área de ocupação, digamos assim, do Império Português, a gente tem quase 500 anos. Eu estava falando que desde o século XVI já se tem, né, desde o final do século XVI, os portugueses já andaram por essa região aqui em busca de metais preciosos. Impressionante. Então, a história de Jacobina é mais antiga do que esses 300 anos. Ora, que quando foi instalada a vila aqui em 1724, só para vocês terem uma noção, a igreja da Missão já tinha sido construída em 1706. A igreja da Matriz em 1705. Quer dizer, já havia toda uma história de um arraial aqui. E antes da história desse arraial, é uma região ocupada pelos paiaiás, né? Eu estou falando de Jacobina, com esse termo aí, isso vai mais de 400 anos, né? Rapaz. Bom, Jacobina é o mais antigo município do sertão da Bahia. Isso é dado. É o mais antigo município do sertão da Bahia. No entanto, eu vejo que ainda paira uma cultura do esquecimento. As pessoas não se referem a isso, né? Existe, aí eu penso assim, eu acho que com esses 300 anos a gente precisa refletir como é que nós tratamos as nossas memórias. Como é que a gente trata a nossa memória?
é de qualquer jeito, né? É apagando os registros, como a gente percebe nesse município, que se apaga os registros do passado, se destrói a arquitetura, se destrói, quer dizer, a nossa prensa de fundição tinha sido levada daqui, né? Os fósseis arqueológicos, inclusive, não estão aqui, né? Como é que a gente trata a nossa memória? Eu acho que nós precisamos de outras histórias que deem conta da presença e legado dos povos originários, que deem conta das mulheres, que deem conta dos africanos, enfim, que a gente construa uma outra história desvencilhada dessa visão do colonizador europeu, masculino e branco. Tá? Cidade do Ouro, eu me questiono, né? Esse termo, essa expressão Cidade do Ouro, inclusive, foi construída há pouco tempo. Quando se comemorou o centenário de Jacobina, que se criou essa história de Cidade do Ouro. Aquele monumento que tem ali na entrada da cidade com o garimpeiro é dessa época, né? O hotel Serra do Ouro ali é dessa época, tá? Então ali teve porque coincide com o momento, inclusive, da chegada da mineração dessa fase industrial, que eu chamo assim, da fase industrial. A fase anterior era uma fase mais artesanal, né? Então, coincide com esse momento. O momento que se chega ao Nigel aqui, né? Que se instala, né? A chamada Morro Velho, é que se cria essa coisa, esse epíteto de Cidade do Ouro. Mas eu penso que esse projeto deixou para nós um legado de feridas muito profundas, que a gente precisa refletir com muito cuidado, com muita atenção a respeito disso, né? De ficar propalando Cidade do Ouro. Só um dado também curioso: quando a cidade de Jacobina, quando foi elevado o título de vila para a cidade, o título de cidade era Cidade Agrícola de Santo Antônio de Jacobina. Cidade agrícola. Por que essa coisa de Cidade do Ouro? A gente esquece que Jacobina foi um celeiro agrícola nesse sertão, né? Um dado: Jacobina não é apenas a sua sede, a sua cidade. Jacobina é um território, é um município, né? Uma coisa é a cidade, outra coisa é o município. Então, Jacobina é um município, e é um município, vasto, né? Então a gente precisa, inclusive, fortalecer essas memórias rurais, essas memórias quilombolas, essas memórias indígenas, que não estão aqui no centro da cidade, né? Uma coisa que eu acho louvável da atual administração é dizer que realmente é preciso olhar para a zona rural, tá? Então, eu acho que a gente precisa promover essa autoestima da população, tá? Com esses 300 anos. É uma oportunidade para a gente promover a autoestima da população através de uma cultura histórica. É preciso que as pessoas conheçam a sua história, né? Usando aquela máxima grega lá, conhece a ti mesmo. A gente precisa conhecer a nossa história. Então, os 300 anos é uma oportunidade para isso. A gente levar isso para as escolas, né? A gente levar isso, contar essa história de diversas formas para a população. Bom, gente, e para encerrar essa minha fala, eu quero dizer que Jacobina, né, é um celeiro multicultural na Bahia. Aqui, presença africana, presença indígena, presença portuguesa e de outros estratos também europeus aí, né? A gente não fala os holandeses que também tiveram por aqui, os franceses que vieram para cá, os italianos que vieram para cá. Então é um celeiro multicultural a Bahia. Agora, é preciso a gente acertar as contas com o passado, né? Para construir um futuro de tal forma que olhe para essa época, a nossa época, como aquela que soube se posicionar com espírito de justiça e acolhimento, né? Só assim eu entendo que essa efeméride será revestida de algum sentido. Eu agradeço.